Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa correção de hoje na página 249. Já abram o livro, o caderno, o material de vocês e já comecem a acompanhar, tá? Questão 1 pede para vocês explicarem com as palavras de vocês cada uma das leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz o quê? Que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que sofra a ação de uma força externa, ok? Então, primeira lei de Newton, o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre esse corpo. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que fala que a ação da força sobre um determinado corpo pode fazê-lo acelerar na mesma direção, no mesmo sentido dessa força, e quanto maior for a força aplicada, maior vai ser a aceleração sofrida por ele. E, por último, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que fala que quando um corpo exerce uma força sobre outro, há uma reação, isto é, um outro corpo exerce uma força de igual intensidade, direção, mas de sentido contrário sobre o primeiro corpo. Ou seja, para cada ação vai existir uma reação sofrida. E a questão 2, nós temos aí uma imagem, né, do Geraldo andando a cavalo, né? O cavalo encontra uma serpente no caminho e para rapidamente, né? Lançando assim o Geraldo para fora, para o alto, né? Lançando o Geraldo para o alto. Então, nós temos aí, Geraldo cavalga tranquilamente sobre os campos de sua chácara quando seu cavalo se assustou com uma serpente e parou de galopar bruscamente. Veja o que acontece. Vamos analisar o fato do ponto de vista da física. Para isso, responda: o fato ocorrido tem alguma reação, tem alguma relação com as leis de Newton? Aí nós temos na primeira lei de Newton, gente, só relembrando novamente, o corpo tende a permanecer em repouso ou o corpo tende a permanecer em movimento uniforme, a menos que ele sofra uma ação, né, de uma força externa. Então, aí a relação é qual? A primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Então, a resposta do item é o quê? Sim, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. O item B, justifique sua resposta com argumentos físicos. Então, o que você pode estar colocando aí para justificar o item B? Que o cavalo vinha realizando um movimento e o rapaz estava sobre ele. Logo, ele tinha a mesma velocidade do cavalo. E essa velocidade tinha o mesmo sentido e a mesma direção do animal, do movimento do animal. Como o cavalo parou bruscamente, nenhuma força foi aplicada sobre o rapaz, ele manteve o seu estado original, que era o estado de movimento. Então, só repetindo, o cavalo vinha realizando um movimento e o rapaz sobre ele estava na mesma velocidade, no mesmo sentido e na mesma direção do movimento do animal. Como o cavalo parou bruscamente, nenhuma força foi aplicada sobre o rapaz, ele manteve seu estado de movimento, ok? Vamos para a questão 3. Determinado corpo está em repouso sobre uma superfície que oferece atrito desprezível. Uma força F é aplicada sobre esse corpo, de massa de 12 kg. O tal passa a se deslocar em trajetória retilínea com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força e comente fisicamente sobre o significado da expressão atrito desprezível. Então, a primeira coisa, a gente vai retirar os dados da questão, né? Então, nós temos aí, ó, que a massa é 12 kg, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e que a gente quer encontrar a força aplicada. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então, força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, força é igual a 12 vezes 2, força é igual a 24 newtons. E ele pede para a gente comentar, tá? Então, vocês vão comentar aí
o significado da expressão atrito desprezível. O que significa essa expressão? Que essa força, gente, foi tão pequena, né, que não deve ser considerado na situação. Então, a expressão atrito desprezível significa que essa força possui uma intensidade tão pequena que não deve ser desconsiderada, perdão, gente, que não deve ser desconsiderada nessa situação. Então, só repetindo aqui o comentário, atrito desprezível. A expressão atrito desprezível significa que a força aplicada teve uma intensidade tão pequena que deve ser, tá, gente? Deve ser desconsiderada nessa situação. Então, toda vez que vocês ouvir a expressão atrito desprezível, é que você não vai considerar, no caso, a força, porque ela foi bem pequena, a intensidade da força foi bem pequena, então não precisa ser considerado. Então, você vai desconsiderar a força, ok? No item 4. Um objeto sofre a ação de uma força de intensidade de 25 newtons. Ele se desloca em trajetória retilínea sobre uma superfície livre de atrito. Sabendo que a massa do objeto é de 10 kg, calcule a aceleração desenvolvida por ele e interprete fisicamente o resultado. A primeira coisa, a gente vai retirar os dados da questão. Quais são os dados que a gente tem? A força, 25 newtons, a massa, 10 kg, e a gente quer encontrar a aceleração. Então, usando novamente a segunda lei de Newton, nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, 25 é igual a 10A, então A vai ser igual a 25 dividido por 10. A aceleração vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que o objeto se movimenta uniformemente com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, para cada segundo, a velocidade do objeto aumenta 2,5 metros por segundo. Só repetindo. Significa que o objeto se movimenta uniformemente com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E para cada segundo, a velocidade do objeto aumenta 2,5 metros por segundo. Ok? Vamos para a questão 5. Sabendo que as forças de ação e reação não atuam sobre o mesmo corpo, indique o par de ação e reação em cada caso. Aí, o primeiro caso, um carro batendo em uma pessoa. Quem é que vai produzir a ação? O carro, né? O carro vai bater em uma pessoa, então ele vai produzir a ação. Quem que vai produzir a reação? A pessoa, né? Vai produzir a reação, ok? No item B, um jogador de futebol chutando uma bola. Quem vai produzir a ação é o pé do jogador, né? Que ele vai chutar a bola. E quem vai produzir a reação vai ser a bola sobre o pé do jogador, ok? A ação vai ser o pé na bola e a reação vai ser a própria bola no pé. Exercer uma reação sobre o pé do jogador. Item 6. De acordo com a fotografia ao lado, responda. Como é denominado o par de força F1 e F2? Aí vocês vão ter a imagem, né? O jogador chutando uma bola e vai produzir uma força 1 e uma força 2. A força 2 vai ser o pé do jogador aplicando uma ação sobre a bola e a força 1 vai ser a bola aplicando uma força sobre o pé do jogador, que vai ser a reação. Então, respondendo o item A, o par de força vai ser a ação e reação. O item B, a fotografia representa qual lei de Newton? A terceira lei de Newton, né? E aí ele pergunta no item C, como é conhecida essa lei? O princípio da ação e reação, ou seja, a lei da ação e reação. Ok, gente? Então, a gente finaliza por hoje. Não esqueçam de me enviar agora, tá? A foto com o exercício de vocês corrigidos, tá? Vou estar aguardando. Tchau, até a próxima.